Oi, gente. Boa noite. Hoje é o segundo dia que a gente está fazendo essa série de lives durante a paralisação da implementação da reforma do ensino médio no Brasil. Eu estou me propondo a fazer uma série de 4 lives com 4 intelectuais que estudam, pesquisam, atuam e trabalham na área da educação para que a gente possa criar engajamento, mas muito para além do engajamento também fazer um círculo de debate, né, para que essas informações possam rodar, para que a gente possa discutir isso em pé de igualdade. A Amy, minha amiga, entrou. Um beijo, Amy. Então, vou rapidamente apresentar a professora que eu tenho maior orgulho de receber aqui hoje. Hoje eu vou receber a Juliana Mordente. A Juliana é psicóloga e pedagoga. Ela é mestre e doutoranda em psicologia pela UFRJ. Atualmente ela está como professora substituta no Instituto de Psicologia da UFRJ. Ela coordena também um estágio lá com atuação em escolas públicas no Rio de Janeiro. Ela também é professora numa escola de ensino básico e a pesquisa acadêmica dela está concentrada em entender o neoliberalismo. Hoje a gente vai falar basicamente sobre isso. O neoliberalismo escolar e a ideia, né, o conceito de escolas democráticas. Então, vou abrir aqui para ela. Pronto. E Oi? como é que você está, minha amiga? Oi, gente. Boa noite. Todas, todos e todes. Boa noite, Guia. Ai, boa noite. Primeiro de tudo, te agradecer imensamente. Só dizer para a galera, para quem nos acompanha, eu conheci a Juliana através de um contato que a gente fez por e-mail quando eu comecei essa série de discussões, de lives. Também a coluna para a Carta Capital desse mês é sobre o tema. Já tinha gravado um vídeo e a Juliana me mandou um e-mail me contando sobre a pesquisa dela e a gente organizou essa conversa como a segunda do nosso encontro. Então, eu te agradeço demais, 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 camarada, companheira de luta. É um prazer estar aqui com você hoje e minhas saudações também para todo mundo no Rio de Janeiro que está fazendo essa luta. Eu só queria dizer que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Esse trabalho impecável, urgente, esclarecedor. Né? Você tem uma capacidade de transformar assuntos densos, complexos, em informação circulante, né? Em ferramenta de luta. E isso é uma estratégia de resistência assim, fenomenal. Então, eu queria agradecer a esse encontro e essa parceria. Seguimos fazendo isso juntos e juntas, né? Quanto mais braços a gente tiver, mais rápida a nossa luta segue. Bom, Juliana, a gente preparou uma conversa para hoje para tentar entrar um pouco, né? A live com o professor Daniel Cara, que abre a série, ela dá um planisfério. Hoje a gente vai tentar descer um nível para fazer essa discussão em um nível um pouco maior de abstração, que é entender o momento político, social, econômico no qual essa reforma está sendo proposta aqui para a periferia do capital. Então, eu pensei da gente dar início tentando fazer essa chave de leitura de o que é o neoliberalismo e aí, logo em seguida, saber de você como a gente vai ver esse fenômeno do neoliberalismo nas escolas. Se você me permitir um minutinho, só para avisar a galera que nos acompanha, o que a gente está chamando de neoliberalismo não é exatamente um termo em consenso, né? Diferentes escolas de pensamento vão formular diferentes ideias sobre ela. Mas o que a gente tem, mais ou menos, como um consenso, é que a gente está falando sobre outra volta no parafuso da economia capitalista. Isso que a gente atribui ao nome de neoliberalismo é uma reconfiguração dos sujeitos e dos modos de produção e de exploração dessa sociedade que a gente conhece, que é a sociedade capitalista. Em termos mais prosaicos, mais pé no chão, a gente está falando sobre um momento no qual
há uma delapidação e uma erosão dos direitos, e tudo que a gente conhecia como direito passa a ser uma mercadoria, passa a ser um novo flanco aberto de negócios para o grande capital. Esse momento que a gente chama o neoliberalismo, ele é um momento de erosão do estado de bem-estar social, e aí a gente vai falar sobre o Pinochet no Chile, a gente vai falar sobre o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre a Margaret Thatcher na Inglaterra, que fizeram, respectivamente, no Chile, uma ditadura empresarial militar que transforma o Chile num laboratório de experiência neoliberal. É o primeiro território. O Ronald Reagan, que está recebendo um Estados Unidos que está vindo dos seus 30 anos gloriosos do capital. E que vai começar a desmontar todas as políticas de assistência. Então, Ronald Reagan ele vai ficar famoso por uma série de frases, uma delas a de que seguro-desemprego era férias remuneradas para vagabundo e para vagabunda. E a Margaret Thatcher, que se eterniza por fazer uma luta acirrada contra os sindicatos e os trabalhadores e trabalhadoras de minas e energia na Inglaterra, né? Arrochando tudo que ela podia. No entanto, e aí é agora que eu acho que é interessante passar a bola, o Pinochet é um ditador. A Thatcher e Reagan vão posar como democratas. Mas é impossível posar como democrata falando a gente vai fazer arroxo salarial, a gente vai desmontar estado de bem-estar social, a gente vai delapidar o que vocês conhecem como direito, tudo vai ser vendido, quando tudo for privado, vocês serão privados de tudo. Não dá para falar isso e ser eleito. Então entra uma nova lógica dos sujeitos, não como cidadãos, não como seres humanos, mas como empresários de si, né? Como autogestores do seu capital humano e que vença a melhor empresa. Professora Juliana, como que você vê isso e a sua pesquisa vai te mostrando isso no ambiente das escolas? Então, eu queria só frisar que a minha área de trabalho ela vem da psicologia social, né? Então, isso que eu vou falar do neoliberalismo escolar na educação é a partir da perspectiva da psicologia social, né? E desse olhar aqui integrado como psicóloga, como pedagoga e também como professora, né? E assim, adentrando no neoliberalismo escolar, especificamente, né? Porque ele ganha uma nova faceta na escola. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que a educação é um campo de disputa de narrativas, né? É um campo de disputas de interesse, um campo de disputas de grupos políticos, né? A própria reforma do ensino médio, por exemplo, está no meio dessa disputa, né? Faz parte de um grupo de políticas neoliberais de educação que estão presentes aí no mundo todo. Então, a nossa primeira pergunta, né, que a gente tem que se fazer quando a gente começa a pensar o neoliberalismo escolar, né, é pensar a que projeto de sociedade essa escola serve. E aí, né, só para a gente fazer esse recorte, a gente está falando aqui de uma escola neoliberal, que é uma escola que ela está submetida à lógica econômica. É uma escola que a educação ela se torna um bem privado, né, como você falou, uma mercadoria. E aí, para atender às exigências do mercado, essa escola ela passa a adotar o modelo da empresa privada, que é esse modelo voltado para as lógicas de produtividade, de rentabilidade, de eficiência, né, que produz esses indivíduos para serem microempresas, para serem empreendedores de si. Então, a gente está falando aqui de uma educação que ela é alinhada com a agenda do interesse privado. Então, nessas lógicas, escolas são empresas, estudantes são clientes, consumidores, e professores são prestadores de serviço. Então, a gente está falando de um sistema que é pautado na privatização, na meritocracia, e que vai ignorar a multiplicidade de fatores sociais, históricos, políticos, geográficos, culturais, que estão envolvidos nos processos educativos.
Então, para a gente começar a aquecer, né, e poder entender todas as camadas desse neoliberalismo, eu acho que a gente pode compreender a escola neoliberal a partir desses pressupostos. Exato. Então, eu acho muito importante, Juliana, frisar de novo para quem nos escuta, essa relação que você faz, na qual a escola vira uma empresa, o aluno vira um cliente e a educação vira uma mercadoria, né? Que vai distinguir quem a consome. Consumidores com poder aquisitivo distinto terão acesso a educações distintas que formarão sujeitos distintos, né? Para ocupação distinta de lugares distintos sociais. A gente está falando sobre um aprofundamento de um cenário de desigualdades. Acho então que eu vou me mover para a nossa próxima questão aqui, que seria, na sua pesquisa, você separa 5 pontos para a gente entender esse cenário. Então, eu queria que você comentasse esses 5 pontos. Sei que não é uma pergunta simples, né? A sua pesquisa está organizada em torno disso. Mas explicar esses 5 pontos para quem nos acompanha poder seguir na reflexão conosco. Então, o neoliberalismo escolar, ele é um fenômeno complexo, né? E aqui é uma tentativa, como você falou, de tentar organizar em 5 camadas, né? Em 5 níveis de análise. E que, claro, não vai dar para a gente falar de todos com profundidade, mas é só dar algumas pistas, né, do que está presente em cada um desses níveis de análise para entender que não é uma coisa só, né? Está ali atuando em diferentes formatos. Bom, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o que a gente chama de mercantilização da educação, né? Que é a transformação da educação em mercadoria, em um bem de consumo comercializável. Então, nesse ponto aqui, é onde entra o mercado de venda de apostilas, de materiais didáticos, de livros, métodos de ensino, os sistemas de ensino à distância, formação docente, avaliações em larga escala, os serviços de consultoria e de assessoria na gestão da escola. Tudo isso vira mercadoria. E aí, então, surgem as empresas de educação para vender serviços educacionais. E esses serviços educacionais vão ser vendidos para a rede pública e para a rede privada. Então, nosso primeiro ponto que a gente está falando é, né, explicitamente educação como mercadoria. O segundo ponto que a gente pode analisar, que a gente chama, é do empresariamento da educação. O que é isso? Esse ponto fala sobre a privatização do ensino público. Quando a gente fala de privatização, às vezes a gente acha que é tornar todas as escolas privadas, e é um pouquinho mais complexo que isso. Essa privatização que a gente está falando aqui é a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. Ou seja, quando quando todas essas mercadorias aí elas são vendidas para as secretarias e redes públicas de ensino, isso é uma forma de privatização. Mas a privatização ela acontece também no âmbito da gestão, nessa disputa da gestão educacional. Os empresários, eles criam a ideia de que o problema da educação brasileira não é falta de recurso, né? É falta de uma gestão eficiente. Então, os recursos públicos, eles são repassados para os empresários com a promessa de que eles vão administrar as escolas de uma forma eficaz, igual eles fazem nas empresas. O famoso salvacionismo da privatização, que você sucateia para depois salvar com a privatização, né? E isso tudo vem junto com uma pressão para redução dos gastos públicos, né, e redução dos investimentos em educação de qualidade. Então, nosso segundo ponto é esse, né? A transferência de recurso público para a esfera privada. O terceiro ponto vai falar desse mercado da educação privada, né? Que é a educação transformada num nicho de mercado, se tornando um fator de atração de capital. Por quê? Até então, esses conglomerados, né, eles estavam atuando nos setores de bebidas, no setor agrícola, e aí eles passam a ver a educação também como um setor lucrativo, que é o que a gente viu nos últimos anos, né? Esse fenômeno cada vez mais crescente de compra e venda de escolas privadas pelos conglomerados educacionais.
né? Hoje no Brasil, esse mercado movimenta mais de 80 bilhões ao ano. A educação ela vira o que eles chamam de um player, né? Um player no mercado financeiro, né? Com comercialização até na Bolsa de Valores. Só que o empresariado já estava presente na educação, só que no ensino superior. E aí a corrida deles rumo ao ensino básico aconteceu principalmente no momento que o FIES, né, o Programa de Financiamento Estudantil do governo, ele sofre um corte de orçamento em 2015. E aí isso derruba, então, um dos alicerces orçamentários dos empresários e eles passam a mirar no ensino básico. E, além disso, sim, o ensino básico ele é visto como um mercado muito estável e muito confiável, porque ele mantém os seus clientes fidelizados por 12 anos. Né? Os seus clientes estão ali do Fundamental 1 até o médio. Então, isso é um bom negócio para eles. E aí, no meio dessa movimentação, né, dessa concorrência, desse mercado ali, né, pulsante, os conglomerados começaram a querer atrair a sua clientela por meio de ofertas sedutoras. E é aí que entra as escolas bilíngues, as plataformas de tecnologias, né, a gestão profissionalizada, a metodologia inovadora, né? Isso entra como uma forma de atrair a clientela e pouco a pouco eles vão criando um cardápio de escolas disponíveis. Não só com essas escolas caras, mas esse cardápio tem escola de todos os preços para todos os públicos. Tem escola construtivista, tem escola voltada para o vestibular, tem as escolas premium, as escolas luxuosas, né, de 15 mil reais de mensalidade, tem as escolas de 400 reais de mensalidade. Então, eles criam um cardápio de escolas. E isso gera uma consequência muito dura, principalmente para os colégios de bairro, né, que são colégios mais vulneráveis, e que, principalmente na pandemia, né, os grupos educacionais eles viram a pandemia como uma oportunidade de expansão. E foram às compras, fazendo a feira na crise alheia. Então, nosso terceiro ponto é esse, né? É esse mercado, né, que está mais envolvido, principalmente na esfera das escolas privadas. O quarto ponto, ele entra na produção de uma concepção empresarial de educação. O que é isso? Esse ponto, ele fala sobre a nossa disputa de narrativas do que é qualidade na educação. Porque cada vez mais a gente está naturalizando os valores empresariais na educação. Então, uma escola boa se torna uma escola alinhada com a agenda neoliberal. A nossa referência de escola boa está sendo uma referência de uma escola neoliberal. E para criar esse imaginário, né, os empresários tiveram que produzir um consenso na sociedade. Eles tiveram que produzir a crença de que a educação empresarial é a melhor e a nossa única opção possível. E as mídias hegemônicas ajudaram, né, a moldar a opinião pública em benefício desses grupos. E aí, a partir disso, né, com apoio, fica fácil de alterar a legislação, de interferir diretamente nas políticas públicas, de impor o novo ensino médio, né? Ou seja, com essa ampla aceitação da sociedade, os empresários eles passam a exercer um controle ideológico e político da escola. Então, ainda que muitos deles levantem a bandeira de que estão preocupados com o futuro da educação brasileira, né? Mais do que esse assistencialismo e esse filantropismo que a gente já conhecia, o diferencial agora é que a gente está vendo a imposição de um projeto para o país. A gente está vendo um projeto estrutural para a educação brasileira. E esse projeto tem apoio de várias instituições financeiras e grupos internacionais. Apoio de Banco Mundial, apoio de FMI, OCDE, que interferem e recomendam as nossas reformas educacionais aqui. Então, muitos desses organismos internacionais, vão atuar por meio de representantes locais
como, por exemplo, o Todos pela Educação, que tem o apoio, né, das elites do capital financeiro e industrial, e que se apresentam como os especialistas ali em educação. Então, o nosso quarto ponto é esse, né? A gente está disputando ali o que é uma educação de qualidade e qual a referência dessa educação de qualidade. Quais são os critérios que pautam essa qualidade. E o quinto e último ponto, que é o que você já mencionou um pouco para a gente, é a produção do sujeito neoliberal. É a produção de um indivíduo empreendedor, empresário de si. É a formação desse novo perfil do trabalhador precarizado, flexível, uberizado, capaz de se adaptar às inconstâncias do mercado de trabalho com muitas competências. Né? O que são essas competências? Né? Com muita criatividade, com muita proatividade, com muita empatia, iniciativa, resiliência, né? Inclusive, a pedagogia das competências está na base do ensino médio, né? Da proposta desse novo ensino médio. Então, esse indivíduo neoliberal, ele enaltece o discurso da meritocracia. Eu sou o meu próprio chefe. Eu sou livre para me autoexplorar 24 horas, 7 dias por semana. E transfere para o indivíduo a responsabilidade pelos seus sucessos e pelos seus fracassos, silenciando o fracasso de todo um sistema de garantia de direitos. Então, se você fracassou, é porque você não foi empreendedor o suficiente, né? Porque a culpa é sua. E isso é um caminho muito individualizante, porque isso retira de cena os direitos trabalhistas e lança a juventude em um vácuo social nessa sobrevivência ali de cada um por si. Então, esse individualismo, ele fragiliza a nossa força como coletivo. Ele fragiliza a nossa capacidade de se auto-organizar e de lutar. E aí, para fechar esse combo, né, eu quero só mencionar aqui as competências socioemocionais, né, que a gente da psicologia é muito atravessado por isso. O que são as competências socioemocionais? Né? É o trabalho com sentimentos e emoções nas escolas, de forma bem simplória. E é claro que é super importante falar de sentimentos e emoções na escola. Não é esse o ponto aqui. Paulo Freire fala sobre isso, sobre a importância dos afetos na escola. Vários educadores sempre falaram sobre a importância dos afetos na escola. Isso não é novidade. Mas o que aconteceu na prática, na realidade? É o monopólio dos empresários na confecção de apostilas e materiais padronizados de socioemocional. Então, isso é uma forma de tratar os afetos como mercadoria. Além de ser uma estratégia muito rebuscada de dominação de classe. Né? Porque apazigua os sentimentos de desconforto e de revolta. Então, esse material socioemocional ali, ele tem uma tentativa de universalizar os sentimentos. Né? Da gente tratar tristeza, alegria, raiva de forma padronizada. Mas o problema é que a criança que sente tristeza porque não tem o que comer, não vai sentir a mesma tristeza da criança que não vai poder ir para a Disney. E não vai dar para tratar essa tristeza com resiliência. Então, isso tudo fala da importância da gente politizar os nossos afetos. Enfim, então, resumindo os 5 pontos, né, como eu falei, aqui é só uma pitadinha de cada um desses exige estudo, aprofundamento, mas é só para a gente conseguir desenhar esse cenário e essas forças que estão em jogo, né, nesse complexo fenômeno que é o neoliberalismo escolar. E acho importante também avisar a galera que uma das coisas primeiras que a gente faz, assim que essa live ficar disponível, é marcar a página através da qual você está fazendo divulgação científica, que é o Andanças Educacionais, para que as pessoas possam dar sequência a essa reflexão. Né? Isso não se encerra aqui, isso é um projeto de formação política. Vamos iniciativa, gente, lá para a gente depois continuar o debate. Exato, exato.
Professora Juliana, eu fui anotando aqui algumas coisas durante a sua fala para fazer esse comentário após, né? É, acho que essa forma de dividir em 5 eixos, ela é muito didática e ela vai dando dimensão do problema e de quantas camadas existem neles, né? A gente está falando de uma teia muito bem trançada, né? Então, o que eu anotei aqui é a ideia da transferência de valor. No ponto 1, quando você fala sobre a mercantilização da educação, aí, né, a primeira coisa que me vem na cabeça é a teoria marxista da dependência. É que a gente nunca se esqueça que estamos configurados como periferia do capital. E que enquanto os países da centralidade do sistema, a França, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, enquanto esses países ficam já entretecendo debates sobre o fim do trabalho, é uma realidade na França, esse é um dos debates sociológicos da França, o fim do trabalho. Aqui no Brasil ele vai significar jornada tripla. E aqui no Brasil ele vai significar, se a França deixa se o capital francês deixa de extrair valor de trabalho vivo, ele vai ter que extrair o dobro de valor de trabalho vivo de outro lugar. No caso, a periferia do sistema. Então, transferência de valor aqui na mercantilização da educação é saber que as mercadorias que serão comercializadas no nosso país serão importadas. Modelo educacional francês, curso de oratória de Harvard. E é isso que vai ser feito. A centralidade do sistema capitalista é o que já está acontecendo nas escolas de elite em São Paulo. A centralidade do sistema capitalista exporta os seus itinerários formativos para cá, o seu material para cá. Enquanto a escola pública está tendo o material didático feito pela iFood, né? Então esse foi o primeiro ponto que eu anotei. Quando você fala sobre um empresariamento da educação, e o termo ele já é muito nítido, eu fiquei pensando que para além da transferência de valor, e você fala disso, professor, é a transferência do recurso, né? É pensar que a gente tem um ministério, né, de educação com uma verba em torno de 30 bilhões e que esses 30 bilhões passam a poder ser geridos por quem vai administrar essas escolas que precisam de administração privada, pois estão sucateadas. Só que o sucateamento é parte do projeto. Sem o sucateamento não há privatização, né? Então, anotei isso como um ponto 2. E também uma coisa que não me saía da cabeça enquanto você falava, que era a mentalidade do tecnocrata, né? Que é uma marca do neoliberalismo. Então, já que a gente está pensando um empresariamento da educação, a gente vai precisar de parâmetros, né? E a educação ela passa a ser essa coisa técnica, passível de avaliação numa planilha do Excel, né? A Maria Conceição Tavares falava sobre isso. Quando a economia deixa de ser economia política e ela passa a ser economia neoliberal, quem nada de braçada é o tecnocrata, que não é um economista, porque não está preocupado com o povo, está preocupado com o número, né? Se uma empresa começa a falir, você demite os funcionários. Se uma escola, empresa começa, o que você faz? Demite os alunos? Você sucateia o que vai ser entregue. Então, fiquei pensando sobre isso. Quando você fala sobre o nosso terceiro ponto, né, a educação transformada num novo nicho de mercado, é pensar que a irmã do Paulo Guedes é uma das maiores players. E que quando a gente pensa nos 80 bi que já são movimentados pela indústria educacional, que ficava restrito, como você muito bem salienta, e esse é o ponto central da discussão, ficava restrito à educação superior. E agora vai se alastrar para todos os níveis da educação, né?
quem trabalha, estuda merging and acquisition, né? O peixe grande comendo o outro peixe grande, tá vendo isso acontecer. Os grupos educacionais, eles vão se fundindo. E você para de ter a ideia de um centro educacional distinto do outro. E você deixa, no fim, né, no fim dessa distopia, você deixa de ter professor. E você passa a ter um instrutor do material técnico, né? Porque os professores vão ficar na centralidade do sistema. Última anotação que eu faço é sobre a ideia da concepção empresarial de educação que está intimamente ligado com a produção de um sujeito neoliberal. À medida que a gente tem essa concepção empresarial, o que é a qualidade da educação, como mediremos? É passar em prova. É passar no vestibular. O resultado da escola é quantos alunos temos aprovados na FUVEST, quantos alunos temos aprovados. À medida que isso passa a ser um parâmetro, né, essa é a concepção para medir o sucesso dos indivíduos está medido aí. Então não é mais sobre como você lida com a sua angústia, não é mais sobre a sua contribuição para a democracia, não, é sobre quão bem você foi capaz de competir por recursos e acessos numa sociedade que está alimentando a competição como o único modo de vida. Né? Para a gente dos estudos de cultura, essa é a centralidade da discussão. É um novo modo de vida imperial. Né? Imperial na relação de dependência, mas imperial na relação de degladio. Né? São gladiadores num coliseu da educação. Vou então fazer a próxima pergunta, que acho que a gente engatilhou ela está toda pronta, que é entender como que esses discursos foram virando consensos. Né? Então pensar a tecnicidade do ensino, a imparcialidade, nada é por acaso, né? Essas coisas elas vão ser propostas num novo ensino médio, porque o MBL, desde o golpe na Dilma, já está pedindo uma escola sem partido. Por que eles querem uma escola sem partido? Para que eles possam nadar de braçada na falta de consciência política dos e das estudantes. Só que eles não vão conseguir, né? Mais uma vez, os secundaristas e as secundaristas estão na rua, falando ou para a reforma ou paramos o Brasil, né? E aí eu queria ouvir você um pouco, professora, sobre... eu acho que é uma tríade, né? Se a gente for pensar. Essa ideia da tecnicidade do ensino, da imparcialidade da educação e da produção de um novo consenso em torno disso. Uhum. Nossa, muita coisa. Mas assim que é bom, né? Que vai movimentando, a gente vai expandindo, né? Puxando esse fio e costurando tudo isso. Esse ponto né, do que já estava ali sendo encaminhado desse tecnicismo, né? E dessa imparcialidade. Ele é muito importante, né? Para a gente entender também, fazer esse resgate histórico do que já estava em jogo. Né? Porque com o golpe de 2016, a gente vê... dois movimentos que vão desfrutar das contrarreformas que atingem os trabalhadores. Dois movimentos principais, tá? O Escola Sem Partido e o Todos pela Educação. Esses dois movimentos, eles vão desfrutar da PEC de congelamento dos investimentos públicos, eles vão desfrutar da emenda constitucional que proíbe o reajuste salarial dos servidores, eles vão desfrutar da reforma da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e vão desfrutar do novo ensino médio. Então, são dois movimentos que disputam o controle da educação, mas com fachada de neutralidade. Então, Escola Sem Partido, ali com as suas bases moralistas e neofascistas, eles querem naturalizar o olhar conservador como se fosse neutro. E aí, como você falou, né, eles querem um controle ideológico da sala de aula, querem a anulação da autonomia docente. E o movimento do Todos pela Educação, né, como um dos exemplos, né, o Todos pela Educação com esse patrocínio dos bancos e dos empresários, que é o controle da educação também, né, mas de uma educação voltada para os seus interesses, passando reformas tecnológicas que seriam supostamente neutras. E isso vai aparecer no novo ensino médio
né? Exatamente porque um ensino instrumental, tecnicista, ele encobre a possibilidade da gente refletir criticamente sobre o mundo. E isso ameaça o status quo. Então, a gente tem que estar muito atento a qualquer reforma educacional que vai se apresentar como neutra, como técnica, como tecnológica. Né? Eles falam nem de direita nem de esquerda. A gente está preocupado exclusivamente com o desempenho dos alunos. Então, a gente tem que estar muito atento com essa fachada de neutralidade. E principalmente porque essa fachada de neutralidade ela está muito vinculada com o culto à inovação. Como se a gente devesse inovar independente dos efeitos e dos resultados. O mundo mudou, a educação tem que mudar também. Concordo. É claro que a gente quer uma reforma da escola. Né? Mas reforma para construir que tipo de escola? E escola para construir que tipo de sociedade? Então, isso tudo para a gente começar a desnaturalizar, né, e ver as semelhanças e os interesses desse discurso da neutralidade que é tão perverso, né? E que está ali atuando em várias frentes. E, de fato, o que a gente quer sequer é uma reforma, né? A gente está lutando por refundar as bases que regulam a educação, que a gente quer uma revolução, né? Uma reforma de base para transformar isso. Professora, acho brilhante que, enquanto você está respondendo, a gente aqui, né, a gente desse lado de cá dos estudos de cultura, está trombando no Gramsci o tempo todo, né? Porque a gente está vendo uma tentativa de uma manobra para o estabelecimento de uma nova matiz, uma nova coloração da hegemonia cultural. Ou seja, que o modo de vida de uma classe, que os interesses de uma classe apareçam socialmente como benéficos e interessantes para todos, quando não são. São benéficos e interessantes apenas para uma pequeníssima parcela que controla a produção do discurso em um sentido. Antes também da gente avançar, só para te avisar, a gente já recebeu 14 perguntas. E para quem está nos acompanhando, a gente está com quase 1000 pessoas. Vocês podem mandar perguntas, porque ao final eu vou abrir a caixinha para a professora Juliana. Eu acho que a gente também já está, de certa forma, falando sobre isso, né? A ideia da próxima pergunta era questionar e contestar essa fé cega, né? Essa panaceia, o remédio para qualquer mal, chamado inovação, modernidade, novidade. O novo. Abrace o novo. É o novo ensino médio. A novidade vem aí. E assim, eu tô, desde que começa a reforma do ensino médio, muito atento a propagandas, não de ensino, mas propaganda no geral, assim. E o discurso publicitário, depois que você vai despindo, ele é basicamente, novo, compra. Né? Aqui tem uma novidade, compre. Isso aqui está atualizado, o novo iPhone, novo. E é assim que o mercado se move, né? Produzindo essa urgência pelo novo, para consumir algo novo, sem questionar nada, sem indagar nada. Então, acho que essa minha próxima pergunta, nem elaborei ela, né? Mas é que a gente fale um pouco sobre de que forma esses conceitos da novidade, da modernização, da inovação, vão sendo enfiados goela abaixo como algo desejado por todos. Então, é muito importante que a gente entenda exatamente o que está por trás da educação inovadora. Porque as escolas empresas, principalmente essas escolas com alto investimento financeiro, como eu falei, elas assumem esse lugar de modelo educacional de qualidade, né? De grande referência de educação inovadora do século XXI. E elas trabalham com metodologias de ensino aparentemente progressistas. Aulas em roda, laboratório de tecnologia, inteligência socioemocional, aulas de cidadania global, de games, de horta, projeto por interesse, etc. Mas qual que é a falácia dessa educação inovadora?
é que essas escolas, elas se valem do formato de metodologias alternativas, mas reproduzem os mesmos efeitos de dominação da educação tradicional. Então, como você falou, o caráter inovador, construtivista, que seja, é um enfeite. Porque o objetivo da educação tradicional ainda está presente, mas está disfarçado com novas roupagens. Então, a gente altera os meios, mas conserva os fins. E isso é ainda mais perverso, porque, diferente das escolas tradicionais clássicas, as escolas empresas, elas não mostram para o que vieram. Eles usam esses novos formatos para atender às novas demandas do capital. Então, se antes as escolas se assemelhavam às fábricas e aos quartéis, hoje as escolas são tão inovadoras quanto os escritórios Google, porque essas são as novas configurações do capital. E além disso, né, então além dessa metodologia inovadora que é capturada e esvaziada, a educação neoliberal, ela também captura as pautas progressistas. Em vários materiais dos conglomerados educacionais, você vai pegar os congressos, as lives, você vai ver que grande parte deles fala de Paulo Freire, fala de Bell Hooks, né? Fala da importância da autonomia da criança, né? Fala de assim, queremos um olhar crítico, mencionam temáticas progressistas, né? Falam de pautas identitárias ali, fala de racismo, fala de machismo, enfim. Mas qual que é a falácia disso? É que eles se apropriam dessas pautas, né, principalmente das pautas identitárias, de uma forma controlada, branda, amansada, dócil, só enquanto elas não incomodarem. Então, faz isso sem a radicalidade, né? A radicalidade que você, Daniel, comentaram na semana passada, né? Fazer isso sem a radicalidade. Então, fazer isso de uma forma superficial, sem colocar em xeque as forças neoliberais que sustentam e produzem essas opressões. Então, cria uma ilusão de que não tem disputa de projeto político em jogo. O neoliberalismo é natural, é inquestionável. É igual as emissoras de televisão que estão fazendo documentários, programas, né, de falas da terra, né, programas que falam sobre povos originários, e aí no intervalo passa agrotech, agropop, agrotudo. No mesmo intervalo, como se não tivesse nenhuma contradição nisso. E aí o meu ponto aqui é claro que é muito importante que esses temas sejam difundidos e visibilizados, né? Se essas pautas elas estão aí hoje, é fruto de muita luta e da conquista dos movimentos sociais. Mas aqui o ponto que a gente está chamando a atenção é para entender o uso político desses discursos pelo empresariado. É a captura neoliberal e o esvaziamento desses discursos. Ou seja, né, a gente não pode se enganar com os discursos inovadores, né, ou com as mudanças de metodologias escolares que não vêm acompanhadas de uma discussão política. Para a gente criar uma educação libertadora, uma educação democrática, a gente precisa não só mudar os formatos de ensino, mas sustentar o nosso posicionamento político e ideológico, sustentar o nosso compromisso com transformação social, né? Sustentar a nossa análise crítica da realidade social de cada comunidade escolar. Então, assim, para a gente não cair nesse mito da educação inovadora. Tem duas coisas que eu anoto enquanto você fala, e uma delas é que, de certa forma, isso volta para a questão do problema individual, né? Como se não existisse racismo, apenas racistas. Que se a gente educasse os racistas, o racismo desapareceria. Que é uma falácia, né? O racismo, ele é um modo de subjetivação produzido a partir de uma estrutura de exploração, né? O racista é produto de um sistema que cria uma hierarquia entre raças, né? Como é produzida a misoginia? Através da criação
criação da categoria de outro para a mulher, que não é um ser humano, é outra coisa. Como é criada a categoria de racismo? Através da criação de raça. É outra coisa, não é uma pessoa, não tem alma, não é? Por isso pode ser super explorado, por isso pode ser escravizado, por isso pode ser catequizado, por isso pode ter seu território invadido, né? Por isso pode ter a sua fé apagada, por isso pode ter os seus saberes destruídos. E aí volta-se para a questão do indivíduo como educar. Ai, 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 não seja racista. Como se isso resolvesse alguma coisa, né? Os indivíduos são responsabilizados pelas falhas estruturais de um sistema. E tem uma coisa que eu acho brilhante quando você fica falando dessa nova roupagem, né? Então é pensar que a escola está colocando uma roupa nova. Eu vou voltar então para outro exemplo seu, que eu acho que é a forma mais didática de falar o que está me passando na cabeça. Sabe quando você fala desses componentes socioemocionais ou socioafetivos, que agora vão ser trabalhados dentro das escolas? É um jeito da gente pensar assim, de que forma a gente vai formar sujeitos, indivíduos, seres humanos, cidadãos, cidadãs domesticados, com corpos docilizados. Se a escola prussiana, né, quando você bem diz, né, que parece com as fábricas e com os quartéis, se o modelo de escola prussiano dominou os corpos através do silêncio, do pedido de permissão, dos apitos, de enfileirar todo mundo, tipo um exército, um quartel, essa nova escola neoliberal, ela impede o sujeito de qualquer reflexão estrutural. E ela vai mobilizando nele a ideia de que até as suas emoções devem ser controladas, né? Controle sua tristeza, controle a sua raiva. Bom, os Foucaultianos e as Foucaultianas que me acompanham agora estão explodindo pipoca enquanto a live passa, né? Porque é o auge da sociedade de controle, né? Só que agora como conteúdo programático escolar, não apenas como forma, mas também como conteúdo. Acho que a gente chega, então, nesse ponto, e essa é a pergunta que eu tenho feito por último em todas as lives. A gente tem ainda um pouco mais de 10 minutos. Mas a pergunta final, Juliana, é qual é a escola que a gente quer? Qual é a escola pela qual a gente deve lutar? Bom, essa pergunta, primeiro, a resposta é uma resposta que a gente tem que construir juntos, né? É uma resposta coletiva. Então, vou dar aqui só as minhas contribuições para a gente pensar essa resposta juntos. Primeiro de tudo, quando a gente for pensar em qual escola a gente quer, como a gente está falando aqui esse tempo todo, é importante que a gente visibilize as forças que estão em jogo, né? E principalmente que a gente visibilize as forças do neoliberalismo escolar brasileiro como um todo. Para a gente pensar a escola que a gente quer, a gente tem que denunciar esse processo que vai transferir a responsabilidade da educação pública do Estado para a mão da iniciativa privada. Para a gente pensar a escola que a gente quer, a educação que a gente quer, a gente tem que lutar pela educação como um bem público e não como uma mercadoria à mercê dos interesses privados e das lógicas gerenciais colonizadoras, né? A educação que a gente quer é uma educação que vai denunciar os mecanismos de poder, de desigualdade, de justiça, né? E é uma educação que não vai aperfeiçoar modelos que estão aí, né? Não vai aperfeiçoar o novo ensino médio, mas que vai lutar pela revogação total do novo ensino médio. Porque aqui a gente está falando de uma reforma em outras bases. A gente quer uma reforma em uma escola em uma outra estrutura. Uma reforma que considera a educação quanto um direito, uma educação que leva em consideração a liberdade de pensamento, a igualdade de condições de ensino, que valorize seus professores, né, onde todos os corpos sejam bem-vindos. Uma reforma que valoriza a escola como um espaço seguro, como um espaço de coletividade, de cooperação, né, com participação da comunidade escolar. Como você falou,
né, os secundaristas já mostraram que eles querem assumir o protagonismo na sua formação. Então, quando eles ocuparam as escolas, em 2015, principalmente em 2016, eles mostraram que eles queriam novos processos educativos, que eles queriam novos modos de viver o espaço escolar. Então, é muito importante a gente escutar quem está no chão da escola. E frisar, né, para fechar, que a gente quer uma reforma escolar que necessariamente busque transformação social. E esse é o principal. É isso, né? A escola que a gente quer é uma escola pensada a partir da própria escola, né? É uma escola pensada a partir da experiência dos e das professores e professoras, dos e das alunos e alunas, para que esse caldo possa produzir a sua escola, né? E não uma fundação empresarial com interesses de ter um novo nicho de mercado para produzir dinheiro, né? E não que esse plano venha de um grupo educacional que nunca pisou numa escola pública. Juliana, eu abri a nossa caixa de perguntas, foram mais de 45 perguntas, e então eu comecei a passar o dedo e tentar lê-las. Durante a sua fala, e agora no final eu abri mais uma vez, porque quando você fecha, aparece de novo o número de perguntas. Então temos outras seis novas perguntas. Uma que eu estou identificando, que aparece algumas vezes, é sobre uma avaliação, né, dos nossos papéis e possibilidades em revogar, em lutar por essa revogação. Então, assim, só para você saber, são mais de 6 pessoas que eu contei, mas agora eu já perdi a conta porque a tela atualizou, falando, eu sou professor, eu sou professora. Como posso? E aí vai sempre mudar. Tem gente falar, lutar com esses efeitos. O que faço na sala de aula agora? E aí queria que você, ao menos, brigasse um pouco com essa questão, né? Porque apontar o caminho também vai contra o modelo democrático no qual a gente acredita, né? A gente acredita que uma classe organizada vai dar essa resposta. Então, longe de te pedir para responder, mas só para te dizer, a inquietação dos professores e professoras que estão nos acompanhando é falar o que faço eu? Uhum. Eu acho que, em primeiro momento, é importante a gente, né, acolher essas angústias e essa inquietação, porque ela dá pistas para a gente, né? Então, diferente daquilo que a gente falou, de sentir essa raiva e essa indignação e apaziguar, a gente está aqui tentando bolar juntos como é que a gente transforma essa raiva em luta. E mais do que receitas de bolos e manuais do que a gente pode seguir, a gente tem uma direção muito clara, que, como você falou, é o trabalho coletivo. Né? É a gente sair das nossas vidas privatizantes, individualizantes, e conseguir se conectar com aqueles que estão do nosso lado, que estão vivendo cotidianamente do nosso lado e fazendo essa luta, né, no dia a dia. Então, eu acho que para essa revogação, como a gente vem mencionando, né, é claro que a gente viu um adiamento, a gente não viu uma revogação total, mas pelo menos a gente viu ali que algo foi mobilizado, né, que a gente conseguiu fazer barulho, que a gente conseguiu fazer movimentação e ainda não terminou, né? Isso que agora, em relação à reforma do ensino médio, a gente está só aguardando, mas isso não significa que a gente vai ficar satisfeito com essa resposta, mas isso dá uma lucidez sobre a nossa força de mobilização, para a gente não esquecer que a gente tem essa força, que por mais que isso seja sucateado a todo momento e que a gente viva as nossas angústias, as nossas raivas como raivas solitárias e individuais, a gente sabe que isso faz parte de um projeto político mais amplo. Tem alguma coisa também que fica para mim como uma pista, um indicativo, né? Um apontamento. Que eu acho que é dizer para quem nos acompanha, para quem nos escuta, que a escola dos meus sonhos é uma escola capaz de pensar o Brasil. Sabe?
a escola dos meus sonhos tem como um dos seus componentes, componentes da base curricular o ensino do pensamento social brasileiro. Sabe? Que a gente saísse da escola tendo lido, perdão, o Clóvis Moura. Que a gente saísse da escola tendo lido um pedaço da Lélia Gonzalez. Que a gente saísse da escola tendo passado pela Sueli Carneiro. E acho que o meu sonho de escola é uma escola que nos ajude a pensar essa coisa que a gente ainda não foi capaz de pensar, chamada Brasil. Né? A gente ainda patina numa ideia de nação, identidade, cultura. Só que o maior interesse da centralidade para a periferia é que a periferia nunca consiga se unir, né, em torno de um projeto comum. Então, o meu sonho de escola é a que possibilita um projeto comum. Bom, vou pedir para você fazer considerações finais e a gente rumar para o nosso encerramento. Uhum. Enfim, eu só queria encerrar pegando esse gancho que você falou, né? Da importância da gente pensar qual projeto de país a gente quer e em quais referências vão ser pautados esse projeto de país. Né? Porque a gente tem que recusar aquelas referências de educação que foram dadas para a gente prontas, né? Foram dadas postas, foram dadas de formas exógenas à escola. Né, e que a gente possa recriar as nossas referências com aquilo que de fato faz sentido para a gente. Então, como muito tem se falado por aí, né, recusar essa reforma neoliberal não significa voltar para o modelo anterior. A gente está recusando o caminho neoliberal como a nossa única possibilidade. Então, é pegar essas referências que você colocou, né, referências decoloniais, referências antirracistas, né, referências alinhadas com diversos corpos, com valorização cultural, e que essas referências sejam, de fato, os nossos caminhos pelos quais a gente vai trilhar uma outra educação possível. Então, a gente está aqui querendo ampliar o nosso leque de sonhos, né, e entender que isso não é uma coisa distante, isso não é uma coisa utópica, né, que a gente está ali, pelo contrário, cotidianamente lutando para que isso seja encarnado no nosso dia a dia. Então, eu quero deixar esse canal de comunicação aqui aberto para, né, depois desse momento a gente seguir trocando, seguir conversando. Isso aqui é só, né, um fiozinho de tudo aquilo que a gente pode né, refletir sobre esse assunto. Essa live ela não vai dar conta, né, de todas as complexidades, de todas as camadas. Né? A gente está aqui só colocando alguns pontos na mesa, né, para então a gente ter mais ferramenta para entender esse quebra-cabeça. Então, eu queria só agradecer né, esse espaço, essa possibilidade, e deixar aberto, então, para quem quiser né, a gente continuar conversando sobre isso, seja no Andanças Educativas, né, e seja em qualquer outro espaço que esteja aberto para refletir e pensar uma educação crítica, democrática e de qualidade, né, para todas, todos e todos. Exato. Professora Juliana, muito, muito obrigado por ter cedido 1 hora do seu tempo de professora, que a gente sabe que não existe. Você inventou 1 hora a mais no seu dia. Te agradeço profundamente, te agradeço também pela cientista e pesquisadora que você é e pela lutadora da educação que a gente tem em você. Vou deixar essa live salva, tudo marcado aqui, ela vai também para o YouTube. Os nossos canais seguem dispostos e disponíveis para esse diálogo. E professores e professoras do mundo, né, univos. É a hora mais importante da gente estar junto para fazer uma recusa ativa a esse absurdo que estão propondo para a educação no nosso país. Muito, muito agradecido, professora. Um beijo. Obrigada. Um beijo.